Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveitando que você está em pé, eu quero ler aqui Apocalipse 2, do 8 ao 11, que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Pai, fala conosco através desta palavra. Unge-me, usa-me, capacita-me a transmiti-lo. Unge, usa, Senhor, abençoa a igreja, capacita a recebê-la, e que ela prospere naquilo para qual o Senhor a enviou, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Estejam assentados, queridos, por favor. Glória a Deus. Será que o Joel Júnior olhou minhas anotações? Você fuçou minhas anotações lá, Juninho? De mensagem? Não, né? Tá bom. E de repente ele foi lá, deu uma fuçadinha e escolheu vai valer a pena, né? Que tem muito a ver com a palavra desta manhã, mas não é não. É que o Espírito Santo direciona essa igreja, amém? Não somos os únicos, mas esta é uma igreja direcionada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então, nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Mas eu quero dizer para você que, embora haja controvérsias, mas nós cremos que são palavras proféticas. Elas foram, sim, direcionadas àquelas igrejas naquela ocasião, mas nós entendemos que ela serve para toda a igreja do Senhor em todos os tempos, como serviu durante todos esses séculos e vai continuar servindo enquanto a igreja estiver na terra. Amém? Então, é uma palavra profética para nós. E eu estou pegando alguns pontos, ou um ponto principal de cada carta, porque se nós formos falar tudo, não dá tempo. Mas nós falamos sobre a carta à igreja de Éfeso, sobre o primeiro amor, né? A importância de voltar ao primeiro amor. E hoje eu quero falar com vocês sobre fidelidade. Este é o foco que nós estamos direcionando dentro desta carta à igreja de Esmirna. Esta foto que está aí, com essas duas mãos se encontrando, não tem nada de homossexualismo aí, viu, gente? Tem umas mentes poluídas que vai olhar e falar, o pastor escolheu, será que é porque ele é São Paulino? As pessoas nos difamam. Mas na verdade isso aí é uma gravura, uma pintura da criação. Ali é simbólico, é Adão estendendo as mãos para Deus. Eu achei interessante, achei oportuno, coloquei essa parte aí, por quê? Estamos falando do nosso relacionamento com Deus. E a fidelidade, ela é uma característica pertencente a quem tem caráter. Uma pessoa de mau caráter, não existe pessoa sem caráter, tá? Tem gente que fala assim, aquela pessoa não tem caráter. Não, todos têm caráter. Uns têm bom caráter, outros são mau caráter. Mas todos têm caráter. Mas as pessoas de mau caráter não são fiéis. Não são fiéis. Mas as pessoas de bom caráter são fiéis. Porque a fidelidade, ela é uma característica intrínseca, ligada a quem tem bom caráter. E o que tem a ver fidelidade? Pelo fato da pessoa ter caráter, é uma pessoa que preza por compromissos assumidos. O que é ser fiel? O que é ser fiel no casamento? É a pessoa que assumiu um compromisso de
honrar, amar, respeitar o cônjuge na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte o separe. Ah, pastor, mas tem gente que não cumpre, eu sei. Mas a questão é, como que a pessoa sente quando ela é infiel? Se a pessoa não sentir nada, realmente ela não tem caráter bom, é mau caráter. Agora, mesmo que a pessoa erre, mesmo que a pessoa seja infiel, se ela sofre com isso, alguns têm o perdão, outros, lamentavelmente, acabam não tendo o perdão do cônjuge, mas então sofrem pelo resto da vida. Às vezes até vão para outros relacionamentos, mas parece que ficou faltando alguma coisa, aquele lá era o relacionamento. Enfim, então a pessoa que mesmo que seja infiel, mas ela sente, ela se arrepende da infidelidade, é sinal que ela tem bom caráter. Porque eu repito, o mau caráter não vai sentir nada. E isso é no casamento, isso é com relação à empresa, isso é com relação a uma sociedade, isso é com relação à igreja. Porque a partir do momento que você assume um compromisso como membro de uma igreja, por isso que eu disse aqui há dias atrás, que nós somos uma igreja que temos rol de membros. Tem aqueles que são membros da igreja, e temos pessoas que nos visitam, às vezes até assiduamente, mas não são membros da igreja oficialmente. E o ideal é que você seja membro oficialmente de uma igreja. Você não pode ficar ao léu, não existe freelancer. Ah, eu sou um crente freelancer. Eu não quero compromisso com nenhuma denominação. É outra heresia que está surgindo por aí. É outra heresia que está surgindo por aí, esse negócio dos desigrejados. Eu não quero compromisso com igreja, eu sirvo a Jesus e eu não devo dar satisfação nenhuma a homem. A pergunta que eu faço, por que Deus estabeleceu liderança? Se era para cada um servir a Deus em casa e ir na igreja que quisesse sem compromisso, por que nós temos livros e mais livros da Bíblia falando sobre liderança cristã? Sobre liderar cristãos? Se existe liderança é porque existe então uma corporação, uma instituição, e essa se chama igreja. Então não tem nada a ver esse negócio de eu não preciso de igreja, eu posso ser salvo sem pertencer a nenhuma igreja. Há controvérsias, tá? Mas a partir do momento então que você assume um compromisso como membro da igreja, você tem que ser fiel a esta igreja da qual você se membrou, porque ninguém é obrigado. A nossa Constituição, inclusive, tem um parágrafo lá, que o membro pode sair a partir do momento que ele quiser. Basta comunicar à igreja que não quer mais fazer parte dela. Nós não somos, existem aí algumas facções criminosas, que depois que o cara entrou não sai mais. Se ele sair, ele morre. Tem algumas instituições por aí, não vou citar nome, mas instituições aí estranhas, que se a pessoa sair, ela morre. Ela é morta. Entendeu? Então, igreja não. A pessoa vai morrer, mas vai morrer espiritualmente. Se ela sair da igreja, não fisicamente. Um dia ou outro ela vai morrer fisicamente também, mas não por causa da igreja. A igreja não vai matar ninguém que sair dela, porque não é assim que funciona. Mas enquanto eu estiver como membro da igreja, eu devo ser fiel. E principalmente, primeiramente a Deus, porque a igreja é de Deus, amém? Então nós vemos aqui, irmãos, que vale a pena ser fiel, essa fidelidade. Primeira coisa que eu quero destacar aqui no versículo 8, diz assim: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Então, o primeiro destaque que eu faço, fidelidade àquele que venceu a morte. Vamos aplaudir Jesus Cristo e glorificar o seu nome. Fidelidade àquele que venceu a morte. É interessante isso aqui, por quê? Porque realmente é interessante como o escritor faz questão, pode colocar a fidelidade lá, primeiro ponto. Ele faz questão de dizer que ele venceu a morte, porque em Esmirna havia um deus chamado Dionísio, que ele era venerado, que ele era adorado pelos esmirnenses, né? E por outros daquela época, e dizia-se
que ele havia morrido e depois ressuscitado. Então Jesus se apresenta para a igreja de Esmirna dizendo: quem está falando a vocês, quem está exigindo fidelidade de vocês, é aquele que morreu, mas ressuscitou. Amém? Só que diferente do Deus Dionísio, o de Jesus é verdade. Então eu aplaudo a ele mais uma vez. Glória a Deus. Segundo ponto, versículo 9 diz assim: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. É forte isso aqui. E o que Deus está pedindo aqui? Fidelidade, mesmo com aflições e perdas. Como eu disse, existe esse movimento, eu até entendo até certo ponto a igreja precisa se contextualizar, a igreja precisa se inculturar, quer dizer, se inserir na cultura, conhecer a cultura, fazer parte da cultura, e aquilo que precisar, mudar a cultura. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, talvez alguns vão se escandalizar, mas eu não escandalizo. Esses dias passou na Globo, achei até interessante, porque a Globo não dá muito ponto para evangélico, mas passou, alguém deve ter assistido, na Globo, um bloco carnaval com os evangélicos. E quem estava à frente era o pastor Gilmar e a Aline Barros. O pastor Gilmar foi jogador de São Paulo, e ele é um empresário de jogadores, e hoje ele é pastor, e ele é esposo da Aline Barros. Mas o pessoal, todos vestidos decentemente, com camisetas, com escrito Jesus, e tocando músicas que falam de Jesus. Eu sei que a nossa mentalidade, às vezes antiquada, não vai entender uma coisa dessa, mas eu não vejo problema nisso. Eu veria problema se eles estivessem tocando samba de verdade, no sentido das músicas do samba, as mulheres estivessem com roupinha indecente, aí eu ficaria, opa, peraí, esse bloco de carnaval crente não. Agora eles estavam todos decentemente vestidos, com dizeres evangélicos, e eles entrevistaram pessoas que achavam daquilo. Aí eu lembro que uma das moças disse assim: eu acho bacana, porque eu estava indo para outro bloco, mas eu fiquei interessada nesse aqui, me chamou a atenção. Ué, o objetivo deles é esse. Porque essas pessoas dificilmente virão num culto. Quem está disposto a ir para carnaval, dificilmente vem num culto. Mas passa um bloco evangélico diferente, falando de Jesus, com alegria, né? Olha, Jesus te ama e abraça e tal. Chama atenção. Esse é um tipo chamado evangelismo criativo. Repito, se elas estivessem, as mulheres estivessem vestidas indecentemente, os rapazes, um monte de cantando músicas seculares, aí eu me reservaria o direito de estranhar. Mas eles estavam ali cantando, falando de Jesus, né? É você ir aonde estão os pecadores, porque nós estamos ainda, a maioria das igrejas está naquela de esperar o pecador vir no culto, e muitas vezes não vem. Então, pastor, mas qual o resultado? O resultado é o seguinte: aquelas centenas, por que não dizer milhares de pessoas, não vão poder chegar diante de Jesus no juízo final e dizer: nunca ouvimos falar do Evangelho. Tem esse detalhe. Pode até não ganhar, embora ganhe sim, pode até não ganhar, mas pelo menos está responsabilizando aquelas pessoas. Elas nunca vão dizer: nunca ouvi falar de Jesus, nunca ouvi falar do Evangelho, porque está tudo escrito versículo bíblico, frases falando de Jesus. Então, quando chegar no dia final, no juízo final, aquelas pessoas estão responsabilizadas. Falou: olha, eu levei o meu povo até vocês, vocês não quiseram ir na minha casa, o meu povo saiu da minha casa e foi aonde vocês estavam falar de mim, falar do meu amor. Amém? Estão entendendo? Então, há essa questão, há essa diferença. Agora, existe, como eu falei, é uma mudança de igreja, de enxergar a evangelização. Agora, existem coisas que nós não abrimos mão. Não. Tem coisas que nós não vamos abrir mão.
Porque nós temos que nos manter nos princípios bíblicos. Mas a tal da pós-modernidade, porque, por exemplo, diferente disso que eu estou falando, tem igrejas hoje que não se importam que seus membros vão nas baladas, vão num matinê, ou mesmo num baile de carnaval. Não, porque eu ouvi isso de pastores. Não, porque o crente tem que ser luz em qualquer lugar. Mas espera aí. Mas pastor, o senhor não acabou de falar que esse pessoal foi um dia, numa determinada festa, evangelizar. Diferente de eu ir sozinho ou acompanhado num baile de carnaval ou numa balada e ficar lá pulando, dançando com as músicas seculares, não falar nada de Jesus, tomar uns goró e depois dizer que não tem problema. É totalmente diferente do que eu estou falando. Mas tem igrejas ensinando isso, que não tem problema nenhum. Que essas igrejas que ainda proíbem fumar, beber, participar de balada, são igrejas atrasadas. Opa! Você percebeu que eu acabei de falar uma coisa que crente de 30 anos atrás arrepiaria os cabelos, de falar de um grupo de crente num bloco de carnaval? Eu estou aceitando isso como uma evangelização, como uma estratégia. Então nós não somos antiquados. Agora, uma coisa é evangelizar, outra coisa é viver pecando. Amém, igreja? E dizer que não tem problema. Agora, fala-se então, sabe, não pode, porque pós-modernidade você vai perder pessoas. Aqui, o Senhor está pedindo fidelidade em meio a sofrimento e perda. E deixa eu dar um detalhe que talvez você não saiba. Sabe por que ele diz assim, conheço a tua pobreza? Sabe por que eles eram pobres? Não é porque a situação era difícil, não era porque naquela época o país estava vivendo uma recessão econômica, não é porque eles não trabalhavam, eram vagabundos, não queriam trabalhar, não. Sabe por que eles tinham empobrecido? Porque os seus bens tinham sido tirados pelo governo, por eles se tornarem cristãos. Eles não conseguiam emprego, porque eles não davam emprego para cristãos. Então eles haviam empobrecido por causa de Jesus, por servir a Jesus. E o Senhor pede a eles fidelidade. Já pensou uma mensagem dessa nos dias de hoje? Onde as pessoas causam seus problemas, por N decisões erradas que tomam, e se o Senhor não abençoa com emprego, se o Senhor não dá prosperidade, não querem nada com o Senhor. Aqui, repito, eles eram pobres, porque foram expoliados pelo governo, por causa do nome de Jesus. Mas o Senhor Jesus pede a eles fidelidade. Mas ele diz assim, eu conheço a pobreza de vocês, mas vocês são ricos. Vocês são ricos. O que o Senhor está dizendo aqui? Vocês perderam bens materiais, mas vocês adquiriram uma riqueza espiritual. Vocês são ricos espiritualmente, porque vocês me têm em suas vidas. Essa vai ser uma das falas das células nessa semana. Vá lá, você que já faz parte, não perca, você que não faz parte ainda, procure. Depois eu vou pedir para o Edson, ele vai estar colocando novamente os endereços. Queridos, porque nós vamos trabalhar sobre isso, quando Paulo fala que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro que ele está falando? O Evangelho. Quem são os vasos de barro? Nós. E as pessoas falam, não quero ouvir, eu já preguei sobre isso, né? O dia que Deus descer do céu e falar qual é a igreja certa, eu sigo. Agora esses comedores de feijão, é de comedor de feijão que você vai ouvir o Evangelho, não tem como. Porque esse tesouro está escondido em vasos de barro, vasos frágeis. Fala da nossa fragilidade. Era um hábito naquela época, os homens que iam enriquecendo, é igual hoje, embora naquela época era a forma diferente, mas os ricos de hoje também, eles compram dólar, eles compram barras de ouro, eles compram joias e guardam em cofres, porque é muito difícil você gastar 1 milhão, aliás, você guardar 1 milhão, né, de reais. Você compra em dólar, vai ser uma quantidade menor, ou você compra barras de ouro, vai ser ali algumas barras de ouro, mas vale mesmo 1 milhão. Então as pessoas
juntavam suas riquezas. Por isso que Jesus falou assim: não ajunteis tesouros na terra. Quando ele fala terra, ele não está falando planeta Terra, ele está falando terra mesmo, porque era o costume das pessoas juntar tesouro. Então eles transformavam em moedas de ouro ou joias, pedras preciosas, porque é mais fácil de guardar. Pegavam botijas, vasos de barro, colocavam isso dentro e enterravam nas suas terras. Só que estamos falando de fazendas. Então são muitos metros quadrados. Então o que acontecia? Como muitos deles eram egoístas, eram sovinas até, e medrosos, eles tinham medo de ser roubados até pela própria família. Então muitos escondiam até da família. A família não sabia onde estavam enterrados seus tesouros. O que acontecia? Aquela pessoa de repente morria. Se ele morresse aos poucos, se ele ficasse doente, ele falaria, dava tempo: olha, eu estou com... falava para a esposa, para os filhos: olha, tem tesouro escondido em tal lugar, assim, assim. Mas de repente o cara morria. O que acontecia? Aquele tesouro ficava perdido, porque nem a família sabia onde estava. Mas Jesus conta outra parábola em Mateus 13, que o reino dos céus é semelhante ao homem que vai comprar terras e encontra um tesouro escondido. O homem estava andando, de repente, a ação do vento, da chuva, de repente esburacou onde havia um vaso com muito moeda de ouro ou joias, e de repente ele viu uma pontinha. Como eles já eram acostumados com isso, ele foi escavando, de repente um pote de ouro. Só que o pessoal daquela época, se fosse hoje, o cara já pegava e levava embora, Naquela época não, os caras tinham um pouco mais de caráter, e eles tinham medo, principalmente de Deus. Então o que a Bíblia fala? Que ele esconde novamente ali, vende tudo que ele tinha e compra aquelas terras. Por quê? Vamos supor que ele tivesse 100 mil de bens, de fazenda, animais. Ele tinha 100 mil e eles queriam 100 mil na terra. Só que o tesouro que estava ali, quem sabe, valia 500 mil. Então ele compra uma terra por 100 mil, mas dentro dela tinha um tesouro de 500 mil. Por isso que Jesus fala, ele vai, vende tudo que tem, compra a terra. E Jesus fala que ele vai alegre vender, porque ele descobriu um tesouro. E Jesus fala de tudo isso dizendo, o reino dos céus é semelhante a isso. Querido, o que eu tenho dentro de mim, o que você tem de você, é um tesouro, é a palavra de Deus, é o evangelho que nos libertou e que vai nos dar a vida eterna. Amém? Isso é tesouro ou não é? Por isso que o Senhor está dizendo, eu conheço a pobreza de vocês, eu sei que vocês perderam casas por minha causa, eu sei que vocês perderam a fazenda por minha causa, vocês perderam a reputação, vocês não estão tendo mais emprego, mas saibam que vocês são ricos, porque vocês são meus herdeiros. Amém? Vamos aplaudir aquele que vive e reina para sempre. Então o Senhor, Ele quer fidelidade de nós mesmo com aflições e perdas. Mas parece que essa mensagem não atrai muito, não é mensagem para os dias de hoje. Não, nós temos que pregar que o povo vai vir e vai ser abençoado, vai ficar livre de todos os problemas, e só vitória, vitória, vitória. Irmão, não existe vitória sem luta. As pessoas querem a vitória, mas não querem a luta. Não existe WO na vida espiritual. O inimigo não fica ausente, não, ele não se ausenta, pelo contrário, ele ataca. Mas maior é o que está conosco. Amém? Maior é o que está conosco. Então, nós temos uma riqueza espiritual. E interessante o versículo falar de sinagoga de Satanás. Por quê? Porque além deles enfrentarem a perseguição dos romanos, os judeus perseguiam mais do que os romanos. De início. O início do cristianismo, os judeus perseguiam mais os cristãos do que os romanos. A carta de Atos, o livro de Atos termina com Paulo preso em Roma, numa prisão domiciliar. Mas quem o levou até lá foram os judeus. Só que eles não compareceram. E aí Paulo foi solto. Mas tempos depois, Paulo foi preso e morto pelos romanos, pelo governo romano. Cerca de 20 anos depois. Mas os judeus perseguiam muito, e entendam que o judaísmo tinha apoio do governo romano. Os judeus eram os únicos que não precisavam fazer culto ao imperador. O governo romano
entendeu que não valeria a pena ficar em guerra com eles. Então, o judaísmo era permitido. Mas o cristianismo foi como que um ramo do judaísmo, ele sai do judaísmo. Então ele não foi aceito, não foi bem aceito, muito menos pelos judeus e nem pelo governo romano. Então eles eram perseguidos por dois povos, pelos judeus e pelos romanos. Então às vezes tinha um cristão lá, ele olhava, um soldado romano, estava longe, de repente ele ia falar de Jesus para alguém, mas sem perceber do lado tinha um judeu. Aquele judeu chamava o soldado romano para prender, quando não, eles mesmos atacavam. Mas em meio a essas aflições e perdas, o Senhor pede fidelidade a eles. Querido, eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja com uma luta ferrenha. Talvez você está com problema na família, você está com problema financeiro, talvez esteja com problemas emocionais, talvez esteja com problema de saúde. Mas o Senhor está pedindo fidelidade de você a si mesmo. Sabe por quê? Porque vai valer a pena. Você crê nisso? Aplauda Ele. Aleluia. Versículo 10 diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Está vendo? Pastor, mas o senhor está pregando então que o crente só sofre, que o evangelho é sofrer? Eu estou dizendo para você que nós temos vitória, mas também temos lutas. O crente não só sofre, mas ele sofre. Eu até aproveito para falar, se estiver tudo bem com você em todas as 100%, uma coisa deve estar acontecendo, você não está falando de Jesus para ninguém. Comece a evangelizar para você ver. Comece a evangelizar para você ver. Os obreiros, os líderes aqui que o digam. O que é quando você se propõe a trabalhar? Vem de judeu, vem de romano, vem de grego, vem de tudo quanto é lado. Às vezes dentro da própria igreja começa a ver levante. De um de outro contra você. Agora, quando você não faz nada, não incomoda ninguém, sem problema. Mas aqui está dizendo, não se preocupe, você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Terceiro ponto, a fidelidade faz vencer o medo. Nós precisamos aprender a vencer o medo. Não tenha medo, querido. Pastor, o senhor está falando umas coisas aí, acho que eu vou até sair da igreja, viu? Agora eu pergunto para você, as pessoas que estão lá fora, está 100% com elas? Elas não têm problema na família? Elas não têm problema de saúde? Elas não têm problema financeiro? Lógico que tem. E com um agravante: a ação do diabo na vida delas, por elas não se colocarem na presença de Deus. Agora, você pode ter problema na família, você pode ter problema de saúde, você pode ter problema financeiro, mas existe uma ação poderosa na sua vida que é o Senhor. Amém? Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Então não tenha medo. Mas eu estou rindo, porque tem horas que parece, não é que seja, mas parece bem, parece bastante, que Deus brinca com a gente. Uma vez eu vi um gatinho brincando com um ratinho. Vi mesmo, literalmente. Eu via isso em desenho, eu vi literalmente. O gatinho ali, ele já tinha dado uma pancada, o ratinho já estava meio grogue. Aí jogava ele para cá, aí ele ameaçava de fugir, ele punha a patinha em cima. E jogava para cá. Uma vez eu falei para Deus: Deus, o Senhor está fazendo comigo o que aquele gatinho fez com aquele ratinho. O Senhor está me jogando para cá, me jogando para lá. E a hora que eu quero escapar, o Senhor põe a mão em cima. Mas parece, mas é que assim, não é brincadeira, irmão. Eu estou brincando, mas não é brincadeira. Vocês vão ter uma perseguição de 10 dias. Pode ser que a igreja de Esmirna tenha tido esses 10 dias de perseguição. Mas como eu disse, a palavra é profética. Coincidentemente, pode ser uma coincidência, o Império Romano perseguiu a igreja com 10 imperadores: Nero, Domiciano,
Trajano, Marco Aurélio, Severo, Máximo, Décio, Valeriano, Aurélio e Diocleciano. 10 imperadores perseguiram a igreja. O último, Diocleciano, perseguiu por 10 anos. Foi o pior de todos e o que mais durou. Os outros foram terríveis, mas foram menos de 10 anos. Esse foi o pior de todos e durou 10 anos. Para você ter uma ideia, foram encontrados, não é que é conversa não, 174 mil esqueletos em uma catacumba de Roma. As catacumbas eram lugares onde as pessoas eram enterradas ou sepultadas, mas eram cavernas subterrâneas, enormes. Em uma catacumba, que ela tem vários corredores, encontraram 174 mil ossadas. Por que sabiam que era de cristãos? Porque eles colocavam um peixe, porque peixe em grego é ictus, I-C-H-T-U-S, ictus, e eles usavam como é que chama? Acróstico, I, Iesos, C-H, Christus, T, Theos, U, Uios, S, Soter, Iesos Christus, Theos, Uios, Soter, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, eles começaram disfarçando, então eles colocavam um peixe. Por isso que você vê peixe nos carros dos evangélicos. É porque a palavra é ictus, e significa isso. Só que aí começou, alguém cruzava 2 peixes. Um assim. De repente alguém desenhou e ficou um pouquinho mais de pé. De repente, quando viu, estavam usando cruz nos túmulos, mas séculos depois. Mas tudo começou com peixe. Então você está entendendo? Só naquelas catacumbas, 174 mil pessoas foram fiéis até a morte. Era crucificação, eles eram jogados às feras. Paulo diz, eu até esqueci de anotar o versículo, à noite o pessoal vai ficar sabendo, vocês vão ficar sem saber. Paulo diz que lutou com feras, em Éfeso. Alguns estudiosos falam assim, não, ele está falando simbolicamente. Pode ser, mas pode ser que não. Porque qual o argumento deles? Um cidadão romano não podia ser jogado às feras, só os de outros povos, como atração, na arena. Paulo era romano, então provavelmente ele não foi. Mas não esqueçamos, tem hora que os estudiosos, às vezes tem que ser um pouco mais perceptíveis. Paulo foi preso e foi açoitado. Quando ele falou que era romano, o cara estremeceu. Mas que ele foi preso e açoitado, ele foi. Vamos supor que jogaram ele na arena. E se ele escreve depois é porque ele sobreviveu. Mas ele fala que ele lutou com feras. O leão foi para cima dele, eu estou aqui conjecturando. Quem sabe ele teve que lutar com o leão. Ué, Davi não lutou com o leão e venceu? O mesmo espírito estava sobre Davi, estava sobre Paulo, amém? Estou aqui conjecturando. Agora, se ele diz feras no sentido de homens ruins, cruéis, também. Ele foi vitorioso naquele momento. Amém, igreja? Mas nós estamos falando aqui, ó, sabe? Tem gente que sai da igreja porque não recebe uma cura. Outro sai da igreja porque o problema financeiro não foi solucionado. Outro sai da igreja porque parece que depois que eu vim para a igreja as coisas pioraram. Às vezes piora mesmo. Por quê? Eu repito, antes você não lutava com o diabo, agora você está lutando. E às vezes as pessoas que te cercam são fracas, são vulneráveis, são acessíveis ao diabo, e ele acaba usando essas pessoas para espezinhar a sua vida. Mas por isso você vai parar de vir na igreja? Porque o Senhor está dizendo aqui, eu não estou falando para você ser fiel com problema financeiro. Eu não estou falando para você ser fiel se tiver com problema no casamento. Eu não estou falando para você ser fiel se não estiver bem emocionalmente. Eu estou falando para você ser fiel ainda que a tua vida seja colocada em risco. Ainda que a morte esteja à porta. Essa é a fidelidade que eu estou pedindo de você. Esse é o 4º ponto. Deus quer de nós fidelidade até a morte, se necessário. Amém, igreja? Está percebendo? O que é pior do que morrer, gente? Não tem nada pior do que a morte.
Por isso que Paulo fala, ora, o último inimigo que nós vamos vencer é a morte. É a última coisa a ser vencida. É a pior de todas. Problema financeiro? Hoje você está, amanhã você está bem. Saúde? Hoje você está mal, amanhã você pode estar bem. Problema na família? Hoje está ruim, amanhã pode estar bem. Agora, morreu, morreu, filho. Morreu? Só se houver um milagre da ressurreição. Senão, acabou. Aí vai depender como foi sua vida antes da morte. Você serviu a Deus ou não? Você obedeceu a Deus ou não? Então observe, gente. Esse pessoal perdeu bens, perdeu reputação e perdia a vida. Mas eles eram fiéis. E Deus quer isso de você. Amém? Fidelidade faz enxergar diferente. Pode colocar o outro ponto aí, não sei se vai caber. Vocês viram que chique o negócio aí? Não foi eu que fiz, não. Oxe. Fidelidade faz enxergar diferente. É. Coloca aí, por favor, 2 Coríntios 4,17. Olha o que Paulo diz. Eu estou falando que os camaradas perdiam casa, fazenda, todas as posses que eles tinham, perdiam o nome, perdiam até mesmo a vida. Para você ter uma ideia, qualquer dia eu vou colocar, olha, se não colocar hoje mesmo, à noite, vocês vão perder, que eu pensei agora. Mas tem um filme que passa, uma filmagem que tem, dos cristãos na arena e os leões, leão devorando a criança, puxando a criança pela boca, e o pai e a mãe, óbvio, chorando, gritando. Mas você vai fazer o quê? Você vai lá arrancar o bebê da boca do leão? Eles eram mortos assim na arena, gente. Mas olha o que Paulo diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Você consegue entender isso? Cara, nós estamos falando de morte, estamos falando de perda, de reputação. Ele chama de leve e de momentâneo, porque isso é visão de fiel. O fiel enxerga diferente. O infiel, qualquer probleminha desanima. Não vou na igreja não. Os irmãos não olham para mim. O irmão passa perto de mim, não me cumprimenta. Eu estou preocupado com o cumprimento do irmão, rapaz. Olha, só para você ter uma ideia. Depois dessa, a gente vai ter gente que vai fazer mais. Mas, bom, alguns, né? Outros continuam. Mas sem problema, eu fico ali, nós ficamos ali para cumprimentar os irmãos. Tem irmão que sai pela lateral para não... Às vezes ele quer ir embora logo, né? Mas às vezes ele não quer. Dependendo da mensagem que o pastor trouxe, eu não quero nem pegar na mão desse negão. Se eu tivesse um coronavírus, eu faria questão de ir lá e dar a mão para ele. Mas como eu não estou, eu vou passar de banda. Vou passar de largo. Né? Tem irmãos que não... Às vezes você fala de amor, de perdão, a pessoa vira a cara para você na porta. Irmão, mas eu estou tendo insônia? Nem durmo de noite por causa disso, né? Ronco que nem um porco. Eu vou perder a noite de sono porque o irmão não quer me cumprimentar. Vou parar de vir na igreja porque o irmão não quer me cumprimentar. Ou me encontra na rua e não quer me cumprimentar. Faça-me o favor. E se o irmão também não enxerga direito? Eu já tinha falado do Mateus, já teve gente que falou do meu genro. Então aproveita até para falar. Vai que acontece de novo. Irmão, mas sabe, o Mateus passa, a gente passa perto dele. Ele não enxerga, gente. Agora que ele está usando lente. Agora ele põe lente. Aí pode ver, ele está usando óculos. É Mr. Magoo. É que nem o Mr. Magoo. Às vezes você passa a pessoa. Eu tenho um colega, hoje eu sei, mas eu estranhava também. Passar perto dele, mas perto sim, perto mesmo. Aí eu conversando com ele, falou, fulano, o que acontece com você? Eu falei, Joel, eu não estou enxergando, eu não enxergo nada. Entendeu? Às vezes eu reconheço a voz da pessoa, mas eu não enxergo. Agora ele ia até fazer a cirurgia. Então, quer dizer, aí a pessoa não quer vir mais na igreja porque o irmão não cumprimentou. Faça-me o favor. Nós estamos falando aqui de morte, estamos falando aqui de perda. E Paulo fala, é leve e momentâneo. Porque é mesmo, gente. Falou, pastor, mas eu ver um filho, uma criança na boca do leão, o corpo dele está estraçalhado, mas o espírito dele vai para o céu. O cristão que era estraçalhado,
Quantos minutos demora? Pegou a jugular, falar perto da hora do almoço é terrível, né? Mas pegou na jugular aqui, filho. Tem umas veias, na verdade não é veia, artérias, que se cortadas, é questão de minutos para você morrer. Entendeu? Então por isso que Paulo fala, é leve e momentâneo mesmo. É questão de minutos, a pessoa está morta. Mas depois ela vai ter uma eternidade de vida. É isso que eles estão dizendo. Estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, pesa mais do que todos esses sofrimentos, a glória que nós vamos ter na glória. Você crê nisso? Você crê nisso? Então aplauda o Senhor e glorifique o seu nome por isso. Por favor, coloque aí Gênesis 29 e 20, acho que é isso. Não estava no script, mas eu pus agora. Gênesis 29 e 20. É só uma coisa, eu estava aqui e Deus, creio que o Espírito Santo me trouxe isso. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que amava. Todos conhecem a história. Ele trabalhou por Raquel, ele amava Raquel, mas o sogro enganou. Ele trabalhou 7 anos, quando ele recebe a noiva, não era Raquel, era Leia, ou Lia. Mas como? Naquela época era tudo feito no escuro. Quando amanheceu o dia, ele olhou, não era Raquel. Ele vai no sogro, conversa é essa? Eu trabalhei 7 anos por Raquel, eu amo Raquel. Não, aqui não temos costume de dar mais nova primeiro. Se você quiser, você vai trabalhar mais 7 anos por Raquel. Imagina, o camarada trabalhou 14 anos. Eu posso até, aqui é eu que estou falando, sou eu que estou falando. Eu posso dizer que foi 14 anos. 7, porque foi mais 7, mas 7 com 7 é 14. Mas olha, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que ele a amava. Quando você ama algo, alguém, o tempo não importa, o sofrimento não importa, porque você ama. Por que eu estou usando esse versículo? Se você ama Jesus mesmo, querido, não importa o que você passa, não importa o tempo que você passa, pelo muito amor que você tem por Ele, vai ser leve e momentâneo mesmo, porque tem uma eternidade de glória te esperando. Aplaude e glorifique o nome dEle. Aleluia. Olha o versículo 11 para nós concluirmos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Rapidamente eu quero explicar para você. Morte não é aniquilamento. Não é deixar de existir. Morte é separação. A morte física ocorre quando a alma se separa do corpo. O corpo morre. Mas a alma é imortal. Ela continua existindo. Numa outra vida, numa outra dimensão. Então a morte física é a primeira morte. A segunda morte, que a Bíblia fala, é a separação eterna de Deus. A pessoa vai continuar existindo, mas separada de Deus. Olha o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 8 e 9. Olha o que diz. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem que é o tesouro colocado em vasos de barro, de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. Eu quero que você entenda, como que alguém pode ser destruído eternamente? Se fosse aniquilamento. Aniquilou é uma vez só. Não, destruição quer dizer, não tem vida prazerosa. Quando você está mal, você não fala, destruiu minha vida, destruiu meu casamento, destruiu minha reputação. É esse. Ali fala destruição eterna. A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então vale a pena ser fiel, mesmo que com perdas, mesmo que com aflições, mesmo até mesmo com a perda da vida. Porque o outro momento será bem pior. Mas em contrapartida, olha 1 Pedro, capítulo 3. Em contrapartida,
1 Pedro 3. Não, perdão. 1, do 3 ao 9. Quero ler com vocês. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, diga de glória a Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. É fácil. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Eu aplaudo a Ele por isso, eu glorifico a Ele por isso. Aleluia, aleluia. Então vai valer a pena, coloca lá o último tópico. Vai valer a pena, por duas razões, vale a pena ser fiel. Primeiro é essa, porque o sofrimento depois vai ser bem pior do que o de agora, mas a mais maravilhosa é essa aí, a felicidade depois será muito maior. Coloque-se em pé, vamos cantar que vai valer a pena. Vale a pena servir ao Senhor. Só mais uns minutinhos, já vamos encerrar. Vamos tributar esse louvor ao Senhor, encerrando o culto.